O coveiro agarrou meu braço enquanto eu me afastava do caixão do meu pai. Demian Vissarionovitch, sua voz era baixa, urgente. Eu preciso te dizer uma coisa. Agora não. Tentei me soltar. Minha mãe esperava no carro. Os outros presentes estavam se dispersando. Eu ainda tinha no bolso o papel com o elogio fúnebre que mal consegui ler sem desmoronar. Meu pai estava morto. Vissarion Sokolov, 66 anos. Ataque cardíaco, disseram que o encontraram em seu escritório 3 dias atrás, debruçado sobre a mesa, partido antes mesmo da chegada da ambulância. Passei as últimas 72 horas organizando o funeral, consolando minha mãe e tentando me manter firme para minha esposa e filhos. Eu não tinha tempo para o que quer que esse velho quisesse. Seu pai me pagou, disse ele. Eu parei. Pagou pelo quê? O coveiro, um homem castigado pelo tempo, de uns 50 anos, com terra sob as unhas e olhos de quem já viu enterros demais, aproximou-se, pagou para eu enterrar um caixão vazio. O mundo inclinou. Senti tontura, como se o chão sob meus pés tivesse subitamente virado água. Pare de brincar. Meu pai está morto. Eu vi o corpo dele no velório. Você viu o que ele queria que você visse. Isso é loucura. Houve um velório. As pessoas assinaram o livro de condolências. Minha mãe beijou a testa dele. O coveiro pressionou algo na palma da minha mão. Uma chave, pequena, de latão, com o número 17 gravado. O que é isso? Não vá para casa. Sua voz caiu para um sussurro sibilante. Vá para o box 17, o complexo de depósitos na rodovia federal M4. Seu pai deixou instruções. Instruções? Ele morreu de infarto há 3 dias. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha mãe. Venha para casa sozinho. Olhei fixamente para a tela. Algo estava errado. Minha mãe nunca escrevia assim. Curta, imperativa, sem filhinho ou querido, como ela sempre fazia. O coveiro viu a tela. Seu rosto empalideceu. Não vá, disse ele. O que quer que você faça, não vá para casa. Ainda não. Vá para o box 17 agora. Por quê? O que está acontecendo? Isso é uma piada de mau gosto. Seu pai disse que você faria perguntas. Disse que você é advogado e sempre precisa de provas. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um envelope amarelado e gasto. Ele me deu isso há 20 anos. Mandou entregar a você se eu algum dia tivesse que lhe dar a chave. Peguei o envelope. Meu nome estava escrito com a caligrafia do meu pai. 20 anos atrás. Ele planejou isso há muito tempo, filho. O que quer que esteja naquele box, ele queria que você encontrasse. E o que quer que essa mensagem signifique. Ele acenou para o meu telefone. Seu pai temia isso. Tinha medo o suficiente para forjar a própria morte. Ele se virou e foi embora, desaparecendo entre as lápides. Fiquei sozinho diante do túmulo do meu pai, segurando uma chave em uma mão e um envelope na outra. O caixão atrás de mim estava vazio. A mensagem da minha mãe brilhava na tela, e nada mais na minha vida fazia sentido. Não fui para casa. Não sei porquê. Instinto, talvez. A expressão no rosto do coveiro, a estranheza da mensagem da minha mãe. Ou talvez fosse o envelope. Abri-o no carro, estacionado na beira do cemitério. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui rasgar a borda. Dentro havia uma única folha de papel, coberta pela caligrafia do meu pai. Demian, se você está lendo isso, significa que Arkip lhe entregou a chave, o que significa que eu tive que desaparecer. Sei que você tem perguntas. Sei que está confuso, zangado e provavelmente convencido de que isso é uma farsa complexa. Não é. Tudo o que vou lhe contar é verdade. E sinto muito, mais do que você pode imaginar, por ter tido que esconder isso de você por tanto tempo. Vá para o box 17 na M4. A chave abrirá a porta. Lá dentro, você encontrará tudo o que precisa para entender. Mas Demian, e isto é o mais importante, não vá para casa de jeito nenhum. Não antes de ir ao depósito, não antes de entender o que está acontecendo. Se você recebeu uma mensagem da sua mãe pedindo para vir, especialmente se soar fria ou incomum, não vá. Eles a pegaram. Estão usando ela para chegar até você. Eu explicarei tudo. Eu prometo. Não confie em ninguém, exceto na mulher no depósito. O nome dela é Varvara Pavlovna. Ela está esperando por você. Eu te amo, filho. Sempre te amei. E tudo o que fiz foi para proteger você e sua família. Vá para o box 17 agora. Li a carta 3 vezes. Então liguei o carro
e dirigi em direção à rodovia. O terminal de armazenamento era um complexo enorme na periferia. Fileiras de galpões metálicos, câmeras de segurança, cerca com arame farpado. Na administração, uma mulher esperava. Demian Sokolov. Ela tinha cerca de 50 anos, aparência profissional, olhar penetrante e a postura de um militar ou agente de segurança. Estava apaisana, mas exalava uma aura de oficial do Estado. Varvara, coronel do FSB, Serviço Federal de Segurança, Varvara Pavlovna. Ela mostrou rapidamente o distintivo e o guardou. Seu pai disse que você viria. Siga-me. Espere, FSB? O que o FSB tem a ver com meu pai? Tudo será explicado, mas não aqui. Ela olhou para as câmeras. Estamos sendo vigiados. Precisamos nos mover. Ela me guiou pelo labirinto de galpões, passando pelos números de 1 a 16 até chegar a um box no final do complexo. Número 17. Use a chave, disse Varvara. Inseri a chave de latão na fechadura. Ela girou suavemente. O cadeado estalou. Levantei a porta de enrolar e meu pai se levantou de uma cadeira lá dentro. Demian. Ele parecia mais velho do que no velório, mais cansado, mais vivo. Inquestionavelmente, impossivelmente vivo. Pai, eu sei, filho, sei que é muita coisa, mas entre e feche a porta antes que alguém nos veja. Entrei. Varvara seguiu baixando a porta. O espaço era maior do que eu esperava. Não era um depósito comum. Era um esconderijo totalmente equipado. Uma cama de campanha, um pequeno refrigerador, monitores de computador, exibindo câmeras de vários locais, uma parede coberta de fotos, documentos, mapas conectados por fios vermelhos, como em um suspense policial. E no centro de tudo, meu pai Vissarion Sokolov, o homem que eu enterrei 1 hora atrás. Como? Foi a única palavra que consegui articular. Sente-se, filho. Ele apontou para uma cadeira dobrável. Isso vai levar um tempo. Sentei. Minhas pernas não me sustentariam de qualquer maneira. De quem era o corpo no funeral? Um cadáver do necrotério da Faculdade de Medicina. Mesma altura, mesmo porte. A funerária foi paga para não fazer perguntas. Ele fez uma pausa. Estou planejando isso há meses, Demian. Desde que soube que Viktor Kriuk sairia da prisão. Viktor Kriuk? Quem é esse? Meu pai trocou um olhar com Varvara. Depois suspirou. Ele é a razão de eu ter mentido para você durante toda a sua vida adulta. A história levou 2 horas para ser contada. Em 1995, meu pai tinha 37 anos, era um contador de sucesso com muitos clientes ricos. Um desses clientes era Viktor Kriuk. No papel, Kriuk geria uma empresa de importação e exportação. Na realidade, ele era um dos maiores lavadores de dinheiro de todo o noroeste russo, limpando dinheiro para gangues de São Petersburgo a Moscou. Meu pai não sabia disso no início. Ele apenas via números, depósitos, transferências, empresas de fachada. Levou meio ano para entender o que estava acontecendo. A essa altura, ele já estava envolvido demais. Eu poderia simplesmente ter ido embora, disse ele, fingido que não percebi nada. É o que a maioria das pessoas faria. Mas você não fez. Não, eu fui ao FSK, era como se chamava na época. Ele acenou para a Varvara. Ela era minha oficial de ligação, tinha 28 anos, estava começando. Eles a designaram para mim porque ninguém acreditava que o caso daria em algo. E deu em algo, interveio Varvara. Seu pai usou escuta por 2 anos. Reuniu evidências suficientes para derrubar todo o império de Kriuk. Centenas de milhões de rublos lavados, conexões com 6 grupos criminosos diferentes. Em 1998, eu testemunhei, continuou meu pai. Kriuk foi condenado a 25 anos, regime fechado. Ele pausou. Eu deveria ter entrado no programa de proteção a testemunhas, mas o serviço me convenceu de que a ameaça tinha passado. Kriuk deveria morrer na prisão. Disseram que sua organização foi desmantelada. Eu poderia viver uma vida normal. E você acreditou neles? Eu queria acreditar. Sua mãe e eu tínhamos acabado de casar. Queríamos filhos. Eu não conseguia imaginar criar uma família vivendo escondido, olhando sempre por cima do ombro. Então você ficou. Fiquei. Mudei meus hábitos. Mantive-me vigilante. Mas os anos passaram. Eu baixei a guarda. Kriuk estava atrás das grades. Seu pessoal se dispersou. Achei que tinha acabado. Ele se levantou e foi até a parede de fotos.
3 meses atrás, Viktor Kriuk foi libertado. Na foto, via-se um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e olhos frios, o rosto de quem passou um quarto de século alimentando vingança. Liberdade condicional, disse meu pai com amargura. E no dia em que saiu, começou a reunir suas forças. Para quê? Para isso. Ele apontou para outra parte da parede. Fotos da nossa família. Eu, minha mãe Taisia, minha esposa, Zlata e Demid, meus filhos. Meu sangue gelou. Ele está nos caçando, todos. Toda a linhagem dos Sokolov. Ele teve 25 anos para pensar no que eu fiz com ele. 25 anos para um plano de vingança. A voz do meu pai tremeu. Ele quer destruir todos que eu amo, Demian, e depois quer me matar. Lentamente. Como você sabe disso? Varvara deu um passo à frente. Temos informantes no círculo dele. Assim que Kriuk saiu, começou a restabelecer antigos contatos. Em uma semana, ele tinha uma equipe. Em um mês, tinha um plano. Um plano para quê? Matar toda a sua família. Ela cortou. Sua mãe, sua esposa, seus filhos todos, forçando seu pai a assistir. Senti náuseas. Literalmente. Meu estômago embrulhou, minha cabeça girou. Foi por isso que forjei minha morte, disse meu pai. Se Kriuk pensar que estou morto, ele pode perder o interesse. Decidir que a vingança não vale o esforço se o alvo já está no túmulo. Mas a mensagem da mamãe. O rosto do meu pai escureceu. É por isso que eu disse para não ir para casa. Eles a pegaram. Não temos 100% de certeza, mas aquela mensagem não é dela. Seca demais. Sua mãe nunca escreveria assim para mim. Muito provavelmente, os homens de Kriuk estão na sua casa agora, esperando você aparecer. Peguei meu telefone e liguei para minha esposa. Taisia atendeu no segundo toque. Demian, como foi o funeral? Quando você chega? Onde você está? Na casa dos seus pais. Sua mãe nos convidou para almoçar depois da cerimônia. Estamos esperando vocês dois. Meu coração parou. Minha mãe não está aí? Não. Ela disse que tinha um assunto para resolver depois do cemitério. Disse para a gente vir e ficar à vontade. Um silêncio. Demian, está tudo bem? Sua voz está estranha. Taisia, escute-me com muita atenção. Pegue Zlata e Demid e saia dessa casa agora mesmo. O quê? Por quê? Eu não posso explicar. Apenas confie em mim. Pegue as crianças e vá para um lugar movimentado. Um restaurante, um shopping, qualquer lugar com muita gente. E não diga a ninguém para onde está indo. Demian, você está me assustando. Eu sei. Me perdoe, mas faça isso agora. Uma longa pausa, então. Tudo bem. Estamos saindo. Me ligue quando estiver seguro. E Taisia, não volte para o nosso apartamento. Não até que eu te avise. Desliguei e me voltei para o pai. Taisia e as crianças estão na casa de vocês. Os homens de Kriuk podem estar lá. Eles não estão lá. Varvara verificava algo no telefone. Estamos vigiando a casa de vocês. 2 homens chegaram lá há 1 hora. Estão lá dentro, esperando. Esperando quem? Ou você? Ou sua mãe? Quem aparecer primeiro? Onde está minha mãe? O rosto do meu pai estava sombrio. É o que precisamos descobrir. As 3 horas seguintes foram um turbilhão de atividades. Varvara chamou seu grupo 6 agentes operacionais que acompanhavam a situação de longe. Eles montaram um centro de comando ali mesmo no box 17, rastreando os movimentos de Kriuk. Descobrimos que minha mãe foi sequestrada no estacionamento do cemitério. As câmeras registraram um SUV preto, 2 homens que pressionaram algo no rosto dela, provavelmente clorofórmio, e a jogaram no carro. Eles a pegaram para atrair vocês, explicou Varvara. Kriuk sabe que o funeral foi mentira. Ele não é burro. Ele sabe que Vissarion está vivo. Como? Não temos certeza. Talvez ele tenha alguém na funerária. Talvez tenha vigiado por mais tempo do que pensávamos. Ela balançou a cabeça. Não importa. O que importa é que Agnia está nas mãos dele, e ele a usará como isca. E o que fazemos? Vamos dar a ele o que ele quer, disse meu pai suavemente. Pai, não pode ser você. Ele se levantou. Creio que quer vingança contra o homem que o colocou atrás das grades. Sou eu. Se eu me entregar, ele soltará sua mãe. Você não pode ter certeza disso. Eu conheço Viktor Kriuk. Passei 2 anos ouvindo-o através de escutas. Ele é cruel, mas pragmático. A morte de uma mulher idosa não saciará sua sede. Minha morte, sim.
Isso é loucura. Você não pode simplesmente... Demian. Meu pai colocou as mãos nos meus ombros. Vivi 25 anos com a culpa. Não por ter testemunhado isso foi a coisa certa, mas por ter exposto minha família ao risco, por ter deixado você crescer sem saber a verdade, por ter visto você construir uma vida que um monstro que eu ajudei a criar poderia destruir a qualquer momento. Você não o criou. Não. Mas eu mexi no vespeiro e fingi que as vespas não estavam mais lá. Ele sorriu tristemente. Esta é minha chance de consertar tudo, de proteger você, sua mãe, sua esposa e seus filhos, de finalmente acabar com isso. Varvara deu um passo à frente. Há outro caminho. Nós dois nos voltamos para ela. Kriuk quer um confronto? Ótimo. Vamos dar um a ele, mas nos nossos termos. O plano era perigoso, arriscado, o tipo de plano que funciona no cinema, mas que muitas vezes leva à tragédia na vida real. Mas era o único plano. Os homens de Kriuk foram rastreados até um galpão abandonado em uma zona industrial perto do rio. Um antigo terminal portuário que não era usado há anos. Um lugar perfeito para uma vingança silenciosa. Meu pai deveria entrar primeiro, desarmado, com as mãos levantadas. Eu deveria segui-lo, protegido por 2 agentes nas sombras. Dentro do galpão vasto e sombrio, apenas algumas lâmpadas industriais no teto emitiam uma luz fraca. No centro desse círculo de luz, cercado por 6 homens armados, estava Viktor Kriuk. Ele se parecia exatamente com a foto. Cabelos de prata, olhos de gelo, a imobilidade de um predador. E ao lado dele, amarrada a uma cadeira, estava minha mãe, Vissarion Sokolov. A voz de Kriuk ecoou pelo galpão. Eu sabia que você não tinha batido as botas. Aquele funeral foi um belo gesto, muito dramático. Solte ela, Victor. Isso é entre nós. Entre nós, Kriuk soltou uma risada rouca e desagradável. Você me tirou 25 anos. 25 anos em uma caixa de concreto onde eu não fiz nada além de pensar no que você me roubou. Meus negócios, minha reputação, minha vida. Ele se aproximou da minha mãe. Você acha que vou apenas deixar você entrar e negociar? Eu não estou negociando. Estou oferecendo o que você precisa. Sou eu. Leve-me e deixe minha família em paz. Sua família? Kriuk varreu o galpão com o olhar. Seu filho está aqui também, não está? Escondido em algum lugar nas sombras. Eu sinto o cheiro do medo dele. O sangue sumiu do meu rosto. Ele não está aqui. Vim sozinho. Não minta para mim, Vissarion. Eu tive 25 anos para aprender a paciência. Ele sacou uma pistola e a pressionou contra a têmpora da minha mãe. Ou eu começo a atirar, e veremos quem sai correndo. Pare! O grito escapou de mim antes que eu pudesse pensar. Saí da sombra com as mãos levantadas. Eu estou aqui. Não toque nela. Kriuk sorriu. Lá está ele. Demian Sokolov, o herdeiro. Ele acenou para seus homens. Tragam-no para mim. 2 brutamontes me agarraram pelos braços e me arrastaram para o centro da sala. Fui jogado de joelhos ao lado do meu pai. Assim está muito melhor, disse Kriuk. Toda a família reunida. Quase. Taisia e as crianças estão muito longe, disse meu pai. Você nunca os encontrará. Encontrei você. E sua esposa também. Kriuk deu de ombros. Eu os encontrarei. Mas primeiro, ele ergueu a pistola. Primeiro, vou obrigar você a ver seu filho morrer. Assim como eu vi meu império desmoronar. Pedaço por pedaço, pessoa por pessoa. Victor, espere. Chega de esperar. Kriuk apontou a pistola para a minha cabeça. 25 anos é tempo suficiente. Fechei os olhos, pensando em Taisia, Zlata, Demid. Me perdoem, pensei. Sinto muito. O tiro foi ensurdecedor. Mas eu não morri. Abri os olhos e vi o caos total. As forças especiais do FSB rompiam por todos os acessos, fachos de lanternas cortavam a escuridão, ordens de voz ecoavam. Os homens de Kriuk se agitavam. Alguns tentavam revidar, outros fugir. O próprio Kriuk estava no chão, segurando o ombro, a arma projetada longe. Varvara estava sobre ele, sua arma ainda fumegando. Viktor Kriuk, você está preso. Meu pai já estava ao lado da minha mãe, cortando as cordas, apertando-a contra si. Agnia, Agnia, você está bem? Ela chorava, tremia, mas assentia. Estou bem. Está tudo bem, Vissarion. Você está vivo. Estou vivo. Estamos todos vivos. Ajoelhei-me ao lado deles, abraçando os dois. Meus pais,
sobreviventes e juntos. Ao redor, o FSB isolava o perímetro, algemava os capangas de Kriuk, chamava o resgate. Tudo tinha terminado. 25 anos de segredos, medo e vida clandestina, tudo estava finalmente encerrado. As consequências foram longas. Victor Kriuk foi indiciado por sequestro, tentativa de homicídio e uma dezena de outros crimes. Desta vez, não haveria liberdade condicional. Ele morreria na prisão. Minha mãe passou uma noite no hospital para observação. Fisicamente não tinha nada, mas sofreu um choque psicológico terrível. Meu pai teve que responder a muitas perguntas. Embora o FSB tivesse autorizado sua morte fictícia, foi preciso passar pelo inferno burocrático, relatórios e etapas jurídicas. E havia eu. Por que você não me contou? Perguntei ao meu pai 3 dias depois dos eventos. Estávamos sentados no alpendre de um esconderijo e olhávamos o pôr do sol. 25 anos. Pai, você poderia ter me dito a verdade. E então, carregar você com isso? Forçar você a viver no medo como eu vivi? Ele balançou a cabeça. Você era uma criança quando Kriuk foi para a prisão. Eu queria que você tivesse uma vida normal. Universidade, carreira, casamento, filhos. Eu não poderia ter te dado tudo isso se você soubesse. Então você mentiu. Eu omiti. Eu protegi. Ele me olhou. Damian, cada escolha que fiz, cada mentira, cada segredo foi para sua segurança. Sei que isso não torna a mentira correta, mas quero que você entenda. Eu não deixei de te amar um único dia. Fiquei um longo tempo em silêncio, pensando nos meus próprios filhos, no que eu faria para protegê-los. Eu mentiria? Forjaria minha morte? Guardaria um segredo por 25 anos? Sim, a resposta era sim. Eu entendo, disse finalmente. Não gosto, mas entendo. Meu pai estendeu a mão e apertou a minha. Obrigado, filho. 2 anos se passaram desde aquele funeral. Aquele funeral onde meu pai não morreu. Aquele funeral que mudou tudo. Tenho agora 38 anos. Continuo sendo advogado, mas mudei minha especialidade. Menos litígios empresariais, mais ajuda a famílias em situação de crise. Aquela experiência me mudou, fez-me perceber o que realmente importa. Meu pai tem 68 anos. Ele e minha mãe venderam a casa antiga e mudaram-se para uma casinha à beira-mar. Estão mais felizes do que eu jamais os vi livres, finalmente, da sombra que pesava sobre eles por um quarto de século. Taisia sabe de tudo agora. Contei-lhe toda a história depois da prisão de Kriuk. No início, ela ficou muito brava pelo meu silêncio, pelo risco que fiz ela e as crianças correrem ao ir àquele galpão. Mas ela me perdoou, porque é isso que o amor faz. Ele perdoa. Zlata tem agora 8 anos, Demide 6 anos. Eles sabem que o vovô ficou muito doente por um tempo, mas que curou. Eles não precisam saber do resto, não agora, e talvez nunca precisem saber. Aos domingos, almoçamos muitas vezes na casa dos meus pais. Meu pai grelha carne e minha mãe brinca com os netos. Comemos, rimos, conversamos sobre bobagens, uma vida de família comum. Aquilo que eu considerava garantido até entender como era fácil perder tudo. O coveiro Arkip enviou-me um cartão no último ano novo. Muito feliz que tudo se resolveu, escreveu ele. Seu pai é um homem bom, cuide dele. Eu emoldurei e coloquei na minha mesa como um lembrete. Um lembrete de que às vezes as pessoas que salvam sua vida são estranhas, que a verdade às vezes é escondida por boas razões, que às vezes quem morreu volta. E isso é perfeitamente normal. É até mais que normal. Meu pai e eu nos falamos todos os dias. Não do passado já falamos o suficiente sobre esse assunto, tendo-o examinado de todos os lados. Falamos do futuro, do meu trabalho, da aposentadoria dele, das festas escolares das crianças ou dos jogos de futebol. Histórias normais entre um pai e um filho. Na semana passada estávamos sentados no alpendre, olhando Zlata e Demide correrem atrás de uma bola no jardim. Eu nunca achei que teria isso, disse ele baixinho. O que, pai? Esta paz. Uma família que sabe de toda a verdade e que me ama mesmo assim. Ele me olhou. Um filho que me perdoou. Você não tinha nada para eu perdoar, pai. Tinha sim. Eu menti para você toda a sua vida. Eu te coloquei em perigo. Eu te fiz acreditar que eu estava morto. Você fez isso para me salvar. Isso não torna o ato correto. Não, mas torna o ato compreensível. Coloquei minha mão no ombro dele. Você é meu pai,
O que quer que você tenha feito, quaisquer que tenham sido os segredos que guardou, você é meu pai, e eu te amo. Ele não respondeu, apenas apertou minha mão. Ficamos ali no silêncio, olhando as crianças brincarem enquanto o sol se punha no horizonte. Toda a família reunida, todos sobreviventes, é a única coisa que faz sentido. Obrigado por ouvirem minha história. Sei que parece incrível. Um pai forjando a morte, um coveiro com uma chave secreta, um chefão do crime buscando vingança após 25 anos. Mas aconteceu, tudo, até a última palavra, e compartilho isso porque acredito que há uma lição aqui. A lição é esta: as pessoas que amamos às vezes guardam segredos de nós. Elas mentem, escondem coisas, tomam decisões sem nos consultar, e no momento parece uma traição, mas às vezes nem sempre, mas às vezes esses segredos são guardados por amor. Esses contos de fadas são contados para nos proteger. Essas decisões são tomadas porque a pessoa não suportava a ideia de que sofrêssemos. Meu pai fez isso. Ele mentiu para mim por 25 anos, porque me amava demais para me sobrecarregar com a verdade. Não estou dizendo que foi certo. Não estou pedindo para vocês perdoarem cada mentira ou confiarem em cada guardião de segredos. Mas quero dizer isto: antes de julgar, tentem entender. Antes de condenar, tentem ter empatia. Antes de ir embora, tentem ver o amor por trás daquela mentira. Porque às vezes, alguém te magoa apenas porque não pode suportar ver você sofrer uma dor ainda maior. E isso também é uma forma de amor. Agora quero perguntar a vocês: o que vocês fariam se soubessem que seu pai ou mãe forjou a própria morte para proteger você? Vocês ficariam zangados ou agradecidos? Poderiam perdoar ou perderiam para sempre a confiança? Escrevam sua resposta nos comentários. Eu leio cada um deles. Se esta história tocou vocês, cliquem em curtir e compartilhem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma história nova. Vejo vocês na próxima vez. É manhã de domingo. As crianças ainda dormem. Taisia está fazendo café. Meu telefone vibra uma mensagem do meu pai. Estamos indo para o café da manhã, levando os famosos blinis, panquecas russas, da mamãe. Eu sorrio. Respondo. A porta está aberta. Uma hora depois, estamos todos sentados à mesa da cozinha. 3 gerações. Blinis, geleia, risadas e amor. Meu pai cruza meu olhar e pisca. Nada mal para um morto, né? Ele sussurra. Eu rio. Todos rimos. E a vida linda, complexa, maravilhosa continua.